Vamos falar hoje sobre esse cara que tá aí na tela, o Curves AQ da Waves. A Waves lançou essa semana esse plugin com a proposta de equalizar o seu som automaticamente e ainda equalizar a sua mixagem também automaticamente através de inteligência artificial. Bom, o marketing para esse plugin tá incrível. A Waves foi atrás de mixers consagrados para mostrar o plugin, todo mundo fez cara de espanto, fala, nossa, que plugin muito louco, nossa, melhorou 100% do som, mas a gente vai ver todas as funcionalidades aqui, eu vou dar minha opinião para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse plugin, então fica comigo até o final desse vídeo, no final desse vídeo você vai saber tudo que o plugin te oferece e se esse plugin é ou não é para você, se vale a pena o investimento, se não vale a pena o investimento, beleza? Para todo mundo que tá chegando aqui no canal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Kleber Custódio, aqui a gente fala sobre mixagem, masterização, áudio no geral, sobre ferramentas como Studio One, Luna, e tudo que a gente gosta, né? Plugins, como você tá vendo aqui. Então, se esses assuntos te interessam, já deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Quase 50% das pessoas que dão um like aqui, que assistem o conteúdo, não são inscritas, então verifica a sua inscrição aqui para me ajudar e compartilha esse conteúdo com seus amigos no WhatsApp, no Telegram, porque se eu te ajudo, eu sei que eu vou conseguir ajudar eles também, ok? Bom, eu vou tentar seguir o fluxo que o plugin oferece pra gente e explicando ele de uma forma o mais fácil possível para você entender tudo que ele te oferece, tá? Eu tô aqui com uma música, tá? Que eu peguei ali no site da Cambridge mesmo pra gente fazer esse exercício. Eu tenho alguns processamentos aqui, mas é só pra gente poder ouvir a música melhor. A música não tá mixada, tá? De acordo com o que a gente vai pegando experiência no processo de mixagem, a gente não consegue nem uma melhor posição de volume sem ter que processar algumas coisas. Às vezes a gente precisa consertar alguns problemas da gravação, seja lá o que for, pra gente conseguir uma melhor posição de volume. Mas a ideia aqui é só ter um volume básico, tá? Pra gente ver o que o plugin pode oferecer pra gente em questão de sonoridade. A música tava desse jeito aqui, ó. A música tava assim, eu fiz alguns processamentos pra gente começar daqui, ó. Lembrando que isso não é mixagem, é só um prepping, né? Que eu falo bastante dentro do meu curso Sua Mix em Segredo, de como que eu ajo para preparar a música para mixagem, tá? A gente precisa sempre dessa preparação. Tô falando isso tudo porque eu vejo utilidade nesse Curves AQ para uma questão de preparação de timbre, mas a gente vai falar sobre isso, tá? Eu coloquei ele aqui, ó, no violão, e o timbre que eu imaginei para esse violão, pensando no todo, é um timbre quase sem corpo, só pegando a palhetada ali. Se liga aí, ó. Então o timbre tava assim. Então é um timbre feioso no violão solo, mas pro contexto ele tá funcionando. Então eu vou desligar esses processamentos e eu quero ver aqui o que o Curves AQ vai fazer pra gente aqui, tá? A gente abriu o plugin, eu tô aqui na versão demonstrativa dele, tá? Então às vezes ele vai dar uma pausada no som, não reparem nisso. A gente abriu o plugin nessa tela aqui. A primeira coisa que ele sugere pra gente é esse botão de Learn que já vai ficar piscando aqui. É só a gente colocar o nosso som para tocar, apertar o Learn, ele vai sugerir pra gente uma curva de equalização. Já vai ficar um pouco mais claro. Deixa eu clicar aqui em Learn então e vou colocar o nosso som para rolar do violão. Prontinho, ele sugeriu pra gente uma curva de equalização e dura em média 10 segundos mais ou menos para ele analisar isso. Ele não só dá uma curva de equalização, como ele dá 5 sugestões pra gente aqui de curva de equalização que a gente pode se agradar, tá? E como é que vai funcionar isso daqui? Deixa eu até esconder, a gente tem essa linha branca aqui. O que é isso? É um target, é um alvo, tá? Então, essa linha branca é o que ele imaginou pra gente, pro nosso elemento, da onde as frequências deva estar em relação ao sinal de entrada. Olha só, se eu vir aqui, ó, em Input e clicar nesse olhinho, ele vai me mostrar essa outra linha. O que é essa outra linha? Nada mais é do que a resposta de frequência do meu violão, tá? Então ele identificou o sinal que está entrando e ele colocou esse target com essa linha branca da onde ele imagina que as frequências deveriam estar. Então, tudo que está nesse target branco, as frequências que tiverem mais alta, ele vai atenuar.
e as frequências que estiverem mais baixas, ele vai jogar para cima para alcançar esse target ou essa curva aqui, né, essa curva branca que ele mostra pra gente. Basicamente, esse é o funcionamento do plugin. Ele pega o sinal de entrada, analisa as frequências e coloca um target da onde ele acha que aquelas frequências deveriam estar. E aí, a partir desse momento, tudo que está mais alto ele vai abaixar para aquele target ou para aquele alvo, e tudo que está mais baixo ele vai subir, tá? Basicamente, você consegue perceber tudo que ele está ampliando ou aumentando. Se você prestar atenção aqui, ó, a curva branca, ela tá acima da minha curva mais opaca aqui, ó, tá vendo? Então, ele imagina que eu deveria ter mais grave do que o sinal que ele leu de entrada. Então, o que ele está fazendo aqui, ó, nessa ondulação vermelha, ele está subindo mais algumas regiões de frequências para alcançar meu target. E aqui, ó, a minha linha mais opaca, se você conseguir perceber, tá acima do meu target. Então ele tá falando, pô, tem muito agudo e eu quero tirar um pouco desse agudo. Aqui a linha azul, ó, dessa onda azul, representa que ele tá realmente abaixando para chegar no meu target. Então, é assim que o plugin vai funcionar. Agora, uma vez que a gente leu com a inteligência artificial, vamos clicar aqui e vamos ver as outras possibilidades. Ele dá 5 sugestões desse target e para onde as nossas frequências vão, tá? Então, a gente estava assim com o violão, ó. Essa é a primeira sugestão. Achei que ele deixou o som muito opaco, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui para a gente poder ouvir um pouquinho melhor. Ele deixou o som muito opaco ali no médio grave. Não curti, vamos para a próxima sugestão. Muito médio grave também. Muito médio. Muito médio agudo. Muito opaco também. Bom, as 5 sugestões que ele deu aqui para mim nesse caso não me agradaram perto do que eu estou precisando. Mas a gente pode fazer vários ajustes aqui. Aí é onde a gente vai entrar nas considerações um pouco mais avançadas. Se você quiser comparar entre uma curva e outra, você clica na segunda curva e quando você desclica, ó, ele faz um comparativo de como estava antes, ó. Tá vendo, ó? Então você consegue fazer um comparativo para você ver se faz sentido ou se não faz essa curva aqui que ele tá te sugerindo. Você também pode clicar aqui, ó, e ver se ele pegou o target certo. No caso aqui, ó, ele já identificou acoustic guitar, ou seja, é um violão, então ele é bem inteligente, mas você pode mudar aqui, ó, se de repente ele identificou errado, você pode mudar o target para o instrumento que você está procurando. Mas normalmente ele acerta. Aqui, se você estiver fazendo um instrumento individual, assim como eu, você precisa deixar marcado instrumento. Esse daqui é para quando você vai fazer na sua mix como um todo, ali no seu Master Bus. A gente vai falar sobre isso também aqui nesse vídeo, tá? Mas basicamente, então, se você quiser que ele faça novamente essa análise, é só clicar aqui, ó, para ele reler e ver se ele sugere alguma coisa melhor para você. Quiser esconder todo esse quadrado aqui onde ele está sugerindo, é só clicar nessa bolinha e ele vai esconder para você, ok? Aqui do lado esquerdo você consegue dar bypass para você comparar como estava antes. Clicando aqui, ó, no jogo da velha, ele vai mostrar para você algumas informações em dBs aqui, ó, e algumas informações a mais no gráfico. Se você é um cara visual, isso pode te ajudar. Logo aqui do lado, em input, você tem esse olhinho aqui, onde você pode falar para ele mostrar a curva de entrada do sinal original, que é como a gente estava conversando, ou deixar isso oculto, tá? Você também pode ligar esse cadeado. Se você desligar esse cadeado, de acordo com que você altera os presets, ele não vai alterar essa curva, ele vai ficar estático. Se você alterar os presets sem estar com o cadeado à mostra aqui ou travado, ele vai alterar essas curvas também, tanto aqui no input quanto em target, tá? Então, para isso que serve esse cadeado. A gente também vai encontrar esse cadeado depois lá no controle de mix, tal, para você revezar entre os presets sem mudar a configuração do quanto de sinal processado e não processado você quer. Mas basicamente é isso. Se você clicar nessa lixeirinha tanto do input quanto do target aqui, ele vai limpar para você. Deixa eu mostrar. Vou clicar na lixeirinha, ó, limpei, resetei o target e resetei o meu sinal de entrada. Vamos fazer essa leitura novamente, ó. Beleza, ele deu aqui novamente o target para a gente poder escolher. Uma vez que você fez isso, você pode aqui nesse botão global, colocando para cima, ele vai amplificar mais ainda, ou seja, ele vai tentar trazer mais ainda a frequência para perto do target, vai ficar mais agressivo, ou você pode atenuar até chegar em 0, para que ele não faça nenhum ajuste na sua linha de equalização.
Então esse é o primeiro controle que a gente tem. A gente pode deixar ele mais agressivo ou menos agressivo na curva que ele ofereceu pra gente através desse knob gigante. Aqui do lado você tem essa bolinha, nessa linha aqui azul, onde ele vai atenuar tudo que ele tá jogando para baixo, ou seja, as frequências que ele tá tirando. Então se você quiser que ele seja mais sensível só no que ele tá tirando de frequência, você vai trabalhar nesse faderzinho aqui. Se você quiser que ele seja menos agressivo só no que ele tá adicionando de frequência, você vai trabalhar nesse faderzinho aqui, ó. Tirei 100% do azul, então só o que tá contando agora são as frequências que ele tá adicionando. E aqui eu faço o contrário, né? Eu só deixo as frequências que ele tá tirando. Clicando aqui no delta, você consegue ouvir o que ele tá tirando, o que ele tá acrescentando de frequência. Ok? Então, basicamente, esses são os primeiros controles que você tem. Você aqui do lado tem um controle de tilt. E tilt nada mais é do que uma frequência foco central, né? Que no caso aqui desse plugin é 1000 Hz. A partir de 1000 Hz, então, de acordo com o que você vai para a direita, ele vai subir o agudo enquanto atenua o grave. E quando você vai para a esquerda, ele vai subir o grave enquanto atenua o agudo, para você encontrar um balanço melhor. Talvez no vídeo ficou ao contrário, grave e agudo, mas deu para entender, né? Então, colocando para cima, você sobe o agudo enquanto atenua o grave. Colocando para baixo, você faz o inverso. Colocando para a direita ou para a esquerda, você muda a frequência central. Então, ele vem por padrão que essa frequência de corte é 1K. Então, tudo para cima de 1K ele vai acentuar, enquanto atenua tudo para baixo de 1K. Mas você pode mudar esse 1K para cima ou para baixo. Então, você pode colocar, de repente, de 3K para cima, ele vai começar a acentuar. De 3K para baixo, ele vai começar a diminuir. Segurando Alt no Windows, clicando em cima, ele volta pro ponto zero. Você tem outras curvas nesse tilt aqui, ó. Você tem um High Tilt, então dessa forma ele só vai mexer nas pontas de cima do seu espectro. Ele não vai mexer nas pontas de baixo, olha só. Você pode atenuar ou acentuar só os agudos. Aqui na outra Low Tilt é exatamente o contrário. Você atenua ou acentua só os graves. Ok? E aqui nessa outra Flat, ele vai começar a trazer o seu target para ficar o mais flat possível. Perceba. Então você consegue ter várias opções de dimensionamento e poder mexer assim no seu timbre, tá? Aqui embaixo em Offset você tem uma coisa bastante interessante, por exemplo, vamos supor que a minha fundamental do violão tá em 100 Hz, por exemplo, tá? Só que durante a música modulou, então a minha fundamental na outra tonalidade não é mais 100 Hz, é 150 Hz. Só que você quer manter a proporção de equalização dos harmônicos, tudo certinho. Então, o que você pode fazer? Esse offset aqui, ó, você pode simplesmente mexer e mandar ele um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás, sem perder a relação da equalização dos harmônicos que você fez. Então, você pode simplesmente mexer para a direita e mudar a fundamental dele, para que você não perca a equalização nessa nova tonalidade. Parece um pouco confuso, mas é bem usual na prática. Para quem é mais detalhista no processo de mixagem, sabe que se modulou, as frequências por consequência mudam. Então eu achei bem inteligente da Waves colocar esse comando aqui. Pois muito que bem, a gente tem aqui ainda um controle de entrada, ou seja, se o sinal estiver chegando muito baixo, você pode dar um input para dentro do plugin. E se estiver chegando muito alto, você pode fazer a estrutura de ganho aqui, tanto na entrada quanto na saída aqui. Se estiver saindo baixo, você aumenta, se estiver saindo alto, você abaixa, ok? Aqui você tem um controle de Dynamic ou estático. O que significa isso? Esse plugin não é um equalizador comum, tá? Ele tá mais para um equalizador dinâmico. Ou seja, ele atenua as frequências e você pode deixar ele dinâmico de acordo com as frequências chegam mais altas nele, ele vai se movendo para as frequências que chegam mais altas, né? Atenuando assim o comportamento dele. Então você pode deixar ele 100% dinâmico, tá? Ou 100% estático. Dessa forma, 100% estático, ele fica mais parecido com um equalizador de fato. Porque aí ele vai dar um boost ali, trazendo sempre para aquele target do sinal de entrada que a gente conversou.
ele vai dar um boost estático e vai atenuar, trazendo pro target de uma forma que ele não vai se mexer. Aí parece mais um equalizador, perceba. O oposto disso é ele ser uma coisa não estática, ele vai reagir de acordo com a intensidade das frequências. O que a Waves recomenda é que você trabalhe aqui no meio, para que ele haja com o melhor dos dois mundos, tá? Tanto uma coisa mais estática, quanto uma coisa mais dinâmica, ok? Mas você pode conseguir coisas entre isso, tá? Um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais estático, e aí fica a seu critério. Já percebeu que por mais que o plugin te ofereça uma opção de ser uma coisa automática, né? Que, sei lá, seria uma coisa que revolucionaria tudo na mixagem, porque é só colocar um plugin e ele vai mixar para você. Já percebeu que as decisões aqui continuam sendo suas, né? Então, a gente já vai chegar numa conclusão já assim que eu explicar tudo para você sobre esse plugin. Bom, você tem mais algumas formas de controle aqui, ó. Deixa eu clicar nessa bolinha para esconder esse comando aqui de cima. Você nota que ele tem bandas aqui, né? Com crossovers, que é onde esse palitinho aqui está representando. Então, você tem crossovers que você pode trazer para frente ou para trás, falando aonde que você quer que esse crossover haja no seu sinal. E isso é legal porque você tem esse comando quando você vai para cima, assim, por exemplo, da banda dos médios aqui, você tem esse palitinho. O que significa isso? Primeiro, você pode solar só essa banda do médio aqui, ó. Então você pode ouvir de acordo com o que você selecionar na banda. E perceba que você tem um palitinho azul para baixo e um palitinho vermelho para cima. Isso significa que só nessa banda você tem o controle de deixar sem acentuar nada ou acentuar bastante, tá? Ou você pode deixar simplesmente flat nessa banda, olha só. Então você tem o controle total da banda de frequência se você quer que o equalizador atue ou não atue, além de poder solar ou mutar a sua região aqui de frequências, tá? Segurando o Alt, clicando, ele volta para o padrão. Além disso, você tem um filtro low cut, aqui, ó, vindo exatamente para a esquerda aqui, ó, você tem um low cut, onde você pode mudar o dB por oitava clicando em cima, e você também tem um high cut, onde você também pode mudar o dB clicando em cima aqui. Se você não quiser que essas bandas apareçam aqui para você, basta você clicar nesse botãozinho aqui à direita, ó, ele esconde para você essas bandas e você não precisa ficar visualizando elas, ok? Existe mais uma forma de você poder manusear como que o plugin vai agir, que nada mais é do que o que mais lembra um equalizador comum. Vindo em cima da sua linha alvo, você clica em cima e ele cria uma banda para você, olha só. Você pode criar até 8 bandas dessa daqui, e aqui em cima alguns controles como Low Shelf, Band ou High Shelf. Aqui você controla a frequência, você pode controlar a intensidade e também o kill, né? Com o scroll do mouse você também consegue controlar o kill aí, caso você queira dessa forma. Vou criar mais uma outra banda aqui, ó. Só clicar em cima e arrastar, ele já cria a banda. Se você selecionar, você pode mexer nas duas bandas ao mesmo tempo, olha só. Se você quiser solar só essa banda, segura Ctrl, clique em cima, além de ficar mais sensível para você poder fazer ajuste fino, ele automaticamente já vai solar. Você também pode solar por aqui, ó, clicando nesse botãozinho aqui, tá? Quiser desabilitar a banda, dá 2 cliques em cima, olha só, ele desabilita, depois ele habilita de novo. Então é uma versatilidade grande. Lembrando que quando você tá mexendo nessas bandas, você não tá mexendo como um equalizador comum, você tá mudando o target, lembra que a gente conversou, né? Então ele não vai agir como um equalizador comum, lembre-se disso, você simplesmente vai falar, ó, age mais aqui, atenua mais ali, mas ele vai estar se baseando no sinal de entrada, tá? Então, quanto mais longe tiver do sinal de entrada esse target, mais ele vai se esforçar para chegar no target. Então, ele vai chamar a frequência de uma forma mais abrupta, ou vai dar mais amplitude, ou vai tirar mais amplitude, tá? Lembre-se disso, que ele tem uma funcionalidade um pouco diferente. Existe ainda outra possibilidade de você poder fazer ajustes finos no seu sinal, que é essa banda aqui, ó, tá? Então, ele vai entender o seu sinal como grave, as fundamentais do seu sinal, os harmônicos do seu sinal e o que ele chama de AR, tá? E você pode atenuar ou acentuar pautado nessas nomenclaturas e nessa identificação do plugin. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, na fundamental e eu posso colocar um boost aqui, ó, de mais, sei lá, 2, 3 dBs. Nota que o meu target ali, ó, minha linha branca, tá subindo também, ó, tá vendo? Então ele está entendendo que você quer mais que venha mais a fundamental do seu instrumento. Então ele vai acabar ficando até mais grave. Presta atenção, ó.
Tudo bem que a gente mexeu pra caramba aqui já, né? Agora, se você quiser que ele entenda menos da fundamental, basta atenuar isso daqui, ó. Então ele vai estar atenuando mais ali, ó. Mesma coisa você pode fazer com ar aqui, com a região de ar, por exemplo. Então, dessa forma, você tem controles absurdos aqui. Você pode fazer basicamente o que você quiser, tá? E ainda, se você acha que acabou, ainda temos aqui embaixo esse botãozinho. Quando a gente clica, a gente tem os botões de avançados, tá? Então, a gente tem mais opções para poder mexer nele. Antes da gente falar dos avançados, eu preciso de falar para se inscrever no canal novamente, porque senão você esquece e aí você vai embora do vídeo e não se inscreve, então se inscreve aí, beleza? Também quero te apresentar a minha escola de áudio e produção musical. Aqui embaixo você encontra no primeiro link Sua Música Sem Segredo Academy. Dentro do Academy, por uma assinatura anual ou mensal, bem baratinha, você vai ter curso de mixagem, de masterização, de Studio One, de Luna, de Isotope Ozone, workshops, lives e aulas exclusivas, curso de Melodyne, curso Superior Drum, tem um monte de curso lá dentro, é só você assinar e já vai estar tudo lá para você estudar no seu tempo e os assuntos que mais te interessam. Vale super a pena. Aqui embaixo no primeiro link fica o convite para você entrar. Agora, se você é o do cara que não tem muito tempo para estudar, talvez para você ter um curso perpétuo, onde o login não vai se expirar, é a melhor opção. Então você pode pegar esses cursos também de forma individual, só o curso de mixagem, só o curso de masterização, só o curso Studio One, de forma vitalícia, aqui também no segundo link da descrição. Vale super a pena, a galera que tá fazendo tá gostando muito da minha didática, da forma de ensinar, então fica o convite para você aqui embaixo nos primeiros links da descrição, tá bom? Vamos seguindo aqui então. Aqui nos controles avançados, de acordo com o que a gente conversou desse target, a frequência vai subir ou vai atenuar para alcançar esse target, dependendo do sinal de entrada. Você pode colocar uma velocidade para que isso aconteça, e agora a gente já está falando um pouco mais próximo da língua do compressor, né? Então ele pode ir para esse target de uma forma mais lenta ou de uma forma mais rápida, de acordo com o ataque que você estabelecer aqui. E quando ele sai desse target para voltar para o ponto zero de novo, ele pode voltar de uma forma mais lenta ou de uma forma mais rápida, de acordo com o release que você colocar aqui. E aqui nesse precision aqui vai ser o quão preciso em qual, por exemplo, se ele tiver que atenuar 1K, o quanto preciso em 1K ele vai ser, ou em quanto ele vai pegar as regiões de frequências dos lados também. Isso fica bastante visual pra gente. Olha só, eu vou colocar aqui de modo Dynamics aqui, ó. Presta atenção que no modo 100% preciso aqui, ele tenta buscar o máximo da frequência alvo possível. E aí a gente vê ele atenuando as coisas bem mais fininhas aqui no gráfico, ó. Toma cuidado com isso aqui porque pode trazer artefatos, tá? Problemas de fase e etc e tal. Embora o plugin seja bem otimizado para isso. Às vezes você quer tirar uma ressonância específica, pode te ajudar. Mas no geral, ele vem aqui já para pegar algumas frequências dos lados que vai deixar o som um pouco mais natural. Aqui, ó, ele fica bem mais lento com release longo, ó. Release rápido e o ataque. Então, se você entende de compressão, esses comandos não são nenhum mistério para você. Aqui do lado você tem o Auto Makeup Gain, ele vai fazer uma conta do sinal de RMS que está entrando e vai tentar manter o mesmo sinal médio que está saindo para que você não tenha disparidade de volume. Então vale a pena deixar isso ligado. Aqui você tem um limiter, que na verdade esse limiter não vai estar atuando sempre, mas se você estiver entrando muito quente para dentro desse cara, ele tem um limiter lá de 0.1 que não vai deixar clipar nunca. Então, se você quiser deixar habilitado, pode fazer sentido aí pro seu trabalho. Aqui você tem um balanço, aonde que é o modo de operação desse cara. Então, ele tá, por padrão, linkado. Eu tô numa faixa estéreo, ele tá linkado. Tudo que toca na esquerda, ele atenua na direita. Tudo que toca na direita, ele atenua na esquerda. Mas você pode deixar ele splitado. Então, agora, dessa forma, você tem independência dos canais direito e esquerdo. E se você quiser processar mais pensando no canal direito, você tem essa bolinha aqui, ó. Colocando 100% para a direita, ele vai estar mais atuando no R. E 100% para a esquerda, atuando mais no L. Você também tem como trabalhar em mid-side aqui. Dessa forma aqui, ó, 100% para a esquerda é mid, 100% para a direita é side, ok?
Aqui você tem um controle de mix, onde você pode fazer o processamento do plugin em paralelo. E aqui tem o cadeado que eu falei para vocês lá no começo do vídeo. Se você deixar ele marcado, você pode mudar as pré-definições e essa relação de mix aqui, ela não vai mudar. Se você não deixar esse cadeado marcado, quando você muda as pré-definições, a relação de mix muda aqui também. E aqui você tem um botãozinho de fase para mudar a fase caso você precise. Embora eu esteja tentando correr aqui para o vídeo não ficar tão longo, então tem muitas funções esse cara aqui, o vídeo acaba ficando longo, não tem muito para onde correr. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar para ler mais uma vez esse violão e vou tentar achar aqui alguma configuração que me agradaria. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, eu não gostei, então eu vou dar um reset aqui, ó. E sem target mesmo, vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, melhorou bastante o som aqui, né? Mas nota que eu já conheço o equalizador, como funciona, equalizador dinâmico, eu já conheço o plugin, então por isso que eu consigo chegar no resultado rápido. Mas se a proposta do plugin é uma pessoa inexperiente querer uma sonoridade melhor, eu acho que é muito mais confuso entender uma ferramenta como essa daqui do que entender um equalizador padrão, aprender a equalizar, tá? Então, embora a inteligência artificial esteja aí para ajudar a gente, e é o futuro, não tem para onde correr, até os mais puristas falando, eu não uso uma ferramenta dessa porque eu sou old school. Tá, esse daqui é o futuro, não vai ter para onde correr, as ferramentas vão vir cada vez com mais inteligência artificial, então cabe a gente aprender a usar e deixar o nosso trabalho mais moderno, tá? Não acho que uma ferramenta dessa vai acabar com o processo de mixagem ainda, por enquanto, acho que no futuro talvez, mas por enquanto ainda não. Mas eu não acho que seja uma ferramenta 100% essencial, e para esse processo de mixagem eu não conseguiria a sonoridade que eu consegui muito mais rápido fazendo com plugins tradicionais, que seriam só aquele estraladinho do violão, né? Por mais feio que esteja aqui, no contexto ele se encaixa. Né? Se eu deixar esse som aqui do Kill, Curves e Kill, talvez não se encaixe tanto assim. Não se encaixa. Então, o que eu quero dizer com isso? Por mais que a ferramenta traga tecnologia, inteligência artificial, isso vai atingir todas as áreas do planeta, então a gente que trabalha com áudio também, não tem muito para onde correr, a decisão ainda continua sendo sua. Mesmo se você apertar um botão e ele já te dá um resultado, a decisão ainda continua sendo sua, se aquilo tá bom ou se tá ruim. Então, foca nisso, tá? Faltou uma configuração fazer aqui ainda, que é a questão de sidechain que ele oferece também, né, pra gente. Então eu vou colocar ele no baixo aqui, deixa eu colocar ele aqui no baixo. Uma coisa que eu não falei é que ele vem em 4 versões, versão mono e estéreo, tá, para você usar na mixagem, e live mono e live estéreo, que é para você usar ao vivo, então a latência é bem mais baixa para você poder se monitorar, ok? Eu vou colocar aqui no baixo, então, a versão mono dele, ok? E aí eu vou fazer um sidechain falando pro bumbo trigar esse cara, tá? Como é que eu faço isso no Studio One? É muito difícil. Você clica aqui, ó, em sidechain, habilita, clica nessa setinha, vai lá no bumbo, clica aqui, pronto. Aí ele já tá mandando, ele já fez ali tudo pra você, tá? Super difícil. E aí como é que eu faço pra ativar, então, esse sidechain? Ele tá no meu baixo e toda vez que o bumbo tocar, eu quero que ele atenue a região de frequência aqui do baixo, tá? Como é que eu faço isso? É só eu vir aqui, ó, em Mixense, aqui, ó, e colocar o quanto eu quero que o bumbo trigue o meu baixo. Perceba que a luz verdinha nova que apareceu aqui é o que o bumbo tá atenuando aqui. Deixa eu solar o bumbo e o baixo.
Perceba que ele está processando muito meu baixo, então eu vou vir aqui, ó, no botão enorme aqui e vou colocar que eu não quero que ele processe o baixo. Então ele só está processando quando o kick está tocando, só que eu acho que está demasiado. Então eu vou diminuir aqui o quanto eu quero que o bumbo trigue o baixo. Se você segurar nesse fone de ouvido, ele mostra quem é que está trigando lá em sidechain, que no caso é o bumbo. Então ele para de tocar o baixo e toca só o bumbo. Bom, é uma opção aqui, eu não usaria um recurso como esse numa música dessa, mas é uma opção também interessante que você pode utilizar aí, principalmente você que trabalha com música eletrônica, onde sidechain é bastante usado. Clicando aqui, ó, nesse menu sanduíche, você pode redimensionar o tamanho do plugin, você pode esconder o menu de ajuda. Se você parar para analisar, tudo que eu venho aqui com o mouse, ó, ele mostra aqui em cima, no seu canto superior direito, o que aquilo significa em inglês. Se isso te incomodar de alguma forma, você pode clicar aqui em Show Tips aqui, ó, e ele não vai mostrar mais ali no canto superior direito. Basicamente, eu acho que essas são as informações mais importantes que você precisa entender sobre esse plugin e o que ele te oferece. Vamos tentar fazer o último aqui, se você tiver um pouquinho de paciência comigo, colocar ele no nosso canal Master, tá? Para ver o que ele oferece pra gente. Dessa vez tem que ser estéreo. Vou colocar em mix aqui, ó, e vou colocar para ele ler. Então essa é a sugestão que ele deu. Vamos navegar entre essas 5 sugestões. Ele deu aqui uma sugestão alternativa, ele dá uma sugestão mais do rock, do indie. Esse aqui ele nem nomeou, e o EDM. Vamos ver qual que mais agrada a gente. Talvez esse alternativo foi o que mais agradou mesmo. Só que não tem nada a ver ele acentuar esse subgrave aqui, né? A gente vem aqui e atenua com multibanda aqui, então a gente tem controles. Mesmo se ele fizer alguma cagada, a gente tem controles para corrigir. Ele tá dando essas pausas no meio do som porque eu tô na versão demo aqui, tá? Mas basicamente é isso, eu acho que você aprendeu a usar esse cara agora na totalidade. Já dá pra você tomar alguma conclusão se você precisa ou não desse plugin. Tem muita gente falando, nossa, que agora o plugin chegou, os mixers estão ferrados, agora não sei o que. Relaxa, ainda não chegamos nesse ponto, tá? Ainda depende muito do nosso critério. Para quem tá começando, a parte mais difícil é o critério, né? Porque quando você tá aprendendo um compressor, a parte técnica, você quebra a cabeça, depois de um tempo, você entende como é que funcionam os parâmetros do compressor, attack, release e tal. Mas quando usar? Qual que é o critério para usar? É aí que a gente está falando de mixagem. Quando que você vai usar tal forma do compressor ou tal forma do compressor? É isso que normalmente a galera não se dá conta, que a mixagem tá aí, no critério, no que você quer fazer com o som. A parte técnica a gente estuda, quebra a cabeça e aprende, mas a parte artística é o que a gente precisa desenvolver, essa musicalidade. Então toda a parte técnica, as inteligências artificiais estão aqui para tentar ajudar para que a gente seja mais rápido, mas o que fazer com isso? Você ainda precisa continuar estudando, e é por isso que eu ofereço meu curso de mixagem Só Mix Sem Segredo, o curso mais completo do Brasil, que você vai conseguir encontrar aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? Espero ter ajudado, se inscreve no canal, a gente se vê então no próximo vídeo, Deus abençoe. Desculpa o vídeo grande, mas não consegui evitar, são muitas ferramentas dentro do plugin, eu fui mais rápido do que eu pude, então Deus abençoe e até o próximo vídeo.